Depois eu a disponibilizo lá no Moodle. Creio que a aula de ontem foi bastante tranquila, né? Basicamente, nós aprendemos algumas operações com matrizes. E antes disso, nós entendemos que tudo em álgebra vai ser tratado como vetor, mesmo que ele não aponte para lugar nenhum. Muito bem, vamos começar com o simples, né? Que são vetores que apontam para algum lugar e com matrizes. Bom, o próximo passo a aprender são determinantes. O que é o determinante de uma matriz? Obviamente, vocês sabem calcular determinantes de matrizes 2 por 2. É muito simples, né? Mas o que ele significa? Imagine que você tem aqui uma matriz 2 por 2, né? E você vai fazer o determinante, que é 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 3. E você vai fazer as continhas e vai encontrar. Professor, Não. o professor não está compartilhando a tela. Beleza, então peraí, vou compartilhar. Obrigado. Agora eu estou compartilhando. Agora eu estou. Então, imagine que eu tenha uma matriz como essa aqui, ó, 2 por 2, e eu quero achar o determinante. É muito fácil, né? 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 3, e eu vou descobrir que dá menos 2. Mas o que isso significa? Bom, eu vou, para tentar dar uma explicação geométrica, eu vou multiplicar essa matriz primeiro pela identidade, ou seja, eu não vou fazer nada, continua a mesma matriz. Mas eu vou representar esse vetor 1 e 0 aqui, ó. Vou representar esse vetor 0 e 1. É claro que é 0 para x e 1 para y, né? Ali do outro lado. Vou representar o vetor 2 e menos 2. 2 para x e menos 2 para y aqui, ó. 2 para x e menos 2 para y. É esse vetor aqui. Vou representar o vetor menos 3 e 2. Aqui, ó. Menos 3, né? Menos 3 e 2. Vou calcular essa área. Essa primeira área aqui é moleza de ser calculada, né? 1 vezes 1 vai dar 1, né? 1 o quê? Sei lá, 1 centímetro quadrado, 1 metro quadrado, 1. Uma unidade de área. E quanto será que dá essa área? Essa área aqui já é mais difícil. Mas a gente pode conjecturá-la, pelo menos, né? Conjecturá-la é um jeito bonito de dizer, dá um chutão calculado. Bom, aqui tem menos de meio. Aqui também tem menos de meio. Porque se tivesse meio, né? Seria esse risco aqui e esse triângulo aqui. E não é esse triângulo aqui, é menos, né? Aqui também tem menos de meio. Aqui também tem bem menos de meio. Então, dá no máximo, não dá 2 nem a pau. Não dá 2 nem a pau. Porque esse e esse são menos de meio. Esses dois aqui são muito pouco. Mas vocês podem acreditar que essa área entre esses dois vetores maiores, ela vale 2. Tá? E como é que eu sei que elas valem 2? Porque o determinante deu 2A, mas deu menos 2. Não deu 2.
é fácil de pensar, tá? O que aconteceu com essa ordem aqui no sentido anti-horário? O menor ângulo, né, aliás, no sentido anti-horário, o ângulo ia do verde para o roxo. O menor ângulo no sentido anti-horário vai do verde para o roxo. Depois que eu apliquei essa matriz que eu quero saber o determinante, depois que eu multipliquei ela por uma matriz padrão, que é a identidade, eu obtive a própria matriz. E essa própria matriz, o ângulo agora mudou, ele vai do roxo para o verde. Só houve uma inversão de eixos. Mas o significado geométrico do determinante é esta área. Se for uma matriz 2x2 é uma área, se for uma matriz 3x3 é um volume, e se for uma matriz 4x4, só quem vive na quarta dimensão lá, o Capitão Spock lá, quem sabe saiba. Mas passou de 3x3 já não temos mais interpretação geométrica. Mas 2x2 ela representa essa área, ou esse aumento de área. No caso é só uma área porque não houve aumento, porque a nossa área padrão aqui foi considerada 1. Isso é a representação geométrica do determinante. Bruno, o determinante é sempre a área de uma matriz 2x2, é sempre a área. De uma matriz 3x3 é sempre o volume. E agora de uma matriz 4x4 a gente não sabe. Uma que nós nem sabemos calcular direito o determinante, nem de uma matriz 2x2, a gente sabe aquela regrinha, né, de cor, que é esse vezes aquele, né? Mas por que é isso? Na verdade, é porque nós matamos uma linha e uma coluna. Né? O elemento dessa linha e dessa coluna é o 2. E daí nós vamos multiplicar pelo que sobra, que é o 2. Depois nós vamos matar uma linha e uma coluna de novo. Esse elemento é o menos 3. E o elemento que sobra é o menos 2. E veja que isso ficou quase a mesma coisa, né? Se eu fizer um somatório disso, eu tenho quase a mesma coisa que o determinante. Na verdade, eu vou ter que mudar esse sinal aqui, ó, porque se eu simplesmente somar, não vai dar certo. E por que eu mudo isso só porque não vai dar certo? Não, porque tem uma regrinha que aqui na frente eu ainda coloco menos 1 elevado na I mais J. Antes era o elemento 1, 1. E aqui, né, aqui é um mais, só que esse menos vai virar devido a esse elemento I elevado, menos 1 elevado na I mais J. Então aqui vai ficar mais, menos 1 elevado. Este elemento aqui é a primeira linha e segunda coluna, 1 mais 2. Então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, que é 1, 2 vezes 2. Mais menos 1 elevado ao cubo, que é menos 1, vezes 6, né? Menos 3 vezes 6. 4 menos 6, que é igual a menos 2, que é o determinante. Claro que é muito mais fácil numa matriz 2x2 fazer esse vezes esse, menos esse vezes esse. Mas o processo é esse que nós acabamos de fazer. Elimina uma linha e uma coluna, pega esse elemento e multiplica pelo que sobrou. Depois, elimina uma linha e uma coluna, pega esse elemento comum e multiplica por aquele que sobrou. E vai somando com esses elementos multiplicados por menos 1 elevado a I mais J. Isso é uma regra, tá, para o cálculo dos determinantes. Nós vamos ter que saber essa regra. E isso vai nos permitir calcular determinantes de matrizes muito maiores que 3x3. Né? 3x3 ainda tem aquele macete de repete duas
colunas, aí sai fácil, mas 4x4 não. Vamos pegar aqui uma matriz 3x3 para facilitar a nossa vida. Para facilitar, para entender melhor. Qual que é o determinante dessa matriz 3x3? Esta matriz aqui, ela é repetida várias vezes aqui ao lado. Então, primeiro, eu vou eliminar, né, a primeira linha e a primeira coluna. Daí eu vou encontrar vou fazer o A11 vezes essa matriz. É isso que eu tenho escrito aqui, ó. O determinante de A é o A11 vezes o determinante, né? Vezes o determinante de A22, A23, A32 e A33. O nome dessa matriz aqui, enquanto eu não achar o determinante, o nome dessa matriz que sobrou aqui, ó. Não vou dar um nome já para ela, não. Eu simplesmente pego esse cara aqui, que eu encontrei deste encontro, e multiplico por essa matriz que sobrou, pelo determinante dessa matriz, né? Essa matriz, o determinante é fácil, é esse vezes esse, menos esse vezes esse. É esse primeiro passo aqui, ó, para calcular o determinante total, tá? Depois eu pego o próximo elemento e multiplico pelo determinante dessa matriz que sobrou. Essa matriz que sobrou, vou escrever aqui ao lado. É o A21, A23, A31 e A33, né? São esses elementos aqui que estão pintados. Fazer esse determinante é fácil também, é esse vezes esse menos esse vezes esse. Nós já sabemos de cor. E depois eu vou pegar o último elemento e fazer a mesma coisa. Eu pego esse elemento e multiplico ele pelo determinante dessa matriz que sobrou. Faço a soma e encontro o meu determinante. Mas vejam que às vezes tem um menos e às vezes tem um mais, né? Quando eu digo faço a soma, eu faço a soma, mas sempre respeitando esse cara aqui, ó, que vai na frente de cada determinante. Vamos fazer um exemplinho com números para ficar mais fácil. Então, imagine que me seja dada uma matriz. E eu quero encontrar o determinante dela. Essa dos sinais você já vai entender. É bem por isso que o exercício é importante. Eu quero achar o determinante dessa matriz. Só lembrar que esse é o elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 e assim por diante, né? Posição linha e coluna. Eu vou eliminar agora uma linha e uma coluna, porque eu quero encontrar o elemento 1, 1. Tá? Eu vou chamar isso aqui de delta 1, 1. Delta 1, 1 é igual ao determinante só dessa matrizinha aqui que sobrou. 1, 0, 1 e 2. Esse eu vou chamar de delta 1, 1.
delta 1, 1. Ainda vamos aproveitar para falar do sinalzinho aqui, Eduarda. Então, vezes menos 1 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque esse elemento é o elemento 1, 1. Tá? Então, vai ficar positivo. Agora, o elemento delta 1, 1 deu 2 menos 0, que vai dar 2. E vamos, assim, calcular ainda o próximo delta, os próximos elementos, né? Vamos eliminar essa coluna e essa linha. Agora, em vermelho, a gente sabe que o elemento delta 1, 2 é igual. Vamos colocar aqui a matriz que sobrou. Né? Se nós eliminamos esse e eliminamos... Desculpe, nós eliminamos essa linha aqui, não a segunda, né? É 1, 2, tem que ser essa linha ali. Então, vai ser 0, 1, 1 e 2. Vezes menos 1 elevado ao cubo, que é 1 mais 2. Esse determinante vai dar 0, menos 1, menos 1, 1. E agora vamos fazer no último elemento. Não é nem necessário, mas nós vamos ver por que não é nem necessário daqui a pouquinho. Primeiro vamos fazer que é o padrão. Agora ele elimina este e este. Sobrou a matriz 0, 1, 1 e 0. Vou colocar aqui embaixo. Delta 1, 3 é igual a 0, 1, só olhando aqui para cima, né? 1 e 0. Vezes menos 1 elevado na quarta, porque é 1 mais 3. Esse determinante aqui vai dar menos 1, vezes 1 menos 1. Tá? E como é que eu calculo o determinante? É assim, ó. Determinante da matriz A é igual. Qual que foi o primeiro elemento que eu isolei aqui? Foi esse 1. Vou fazer até com a mesma cor. É este 1 vezes o determinante desse pedacinho da eliminação dessa linha e dessa coluna. O determinante desse pedacinho é esse 2. Mais este elemento aqui vezes o determinante do que sobrou. O determinante do que sobrou deu 1. Mais o que a gente fez em azul escuro, 0 vezes o determinante do que sobrou aqui desse 0. 0, 1, 1 e 0, 0, 1 e 0, sobrou menos 1. Bom, 1 vezes 2 dá 2. Mais 1 mais 0, que dá 3. Então, essa é a resposta. Aqui foi feito algum errinho de digitação. 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. Aqui é mais 1, para dar esse 3 aqui. Professor, eu tinha só uma pergunta. Mas pode fazer 10, diga. Ali quando tá fazendo as matrizes pequenas ali, daí tu multiplica por menos 1. Uhum.
Aquele menos 1 faz parte da fórmula ou por que está Faz multiplicando por parte menos da 1? fórmula, né? Tá, perfeito. Para você calcular o determinante, você tem que fazer, de fato, menos 1 elevado na I mais J, mas o menos 1 faz parte da fórmula, sim. Entendido, obrigado. Nada. E assim nós determinamos o determinante de uma matriz 3×3. É claro que eu poderia também repetir as duas colunas, mas isso meio que é decoreba, né? A gente usa na prática, mas se a matriz fosse 4×4, já seria bem mais complicado. Bom, isso aqui tem uma série de coisas boas. Ó. Eu vou descartar essas alterações. Além de ajudar a calcular o determinante, não se esqueça que aqui é mais 1, isso ajuda a calcular a inversa também. Existe uma equaçãozinha aqui que diz que a matriz inversa é igual a 1 dividido pelo determinante vezes a adjunta de A. Só que agora vem conceito, não adianta se eu não sei o que. Eu só sei o que é determinante. Inverso também sei, só não sei calcular. Mas eu não sei o que é matriz adjunta. Para saber o que é matriz adjunta, você tem que saber o que é matriz dos cofatores. Bom, vamos aprender primeiro o que são matriz dos cofatores. Quando eu elimino uma linha e uma coluna, sobra uma matrizinha aqui, ó. Que eu estava louco antes para chamar de matriz dos cofatores e já me corrigi. Opa, deixa para depois. Tá? O nome dessa matriz que sobra não é matriz dos cofatores. Também não sei o nome. Agora, com essa matriz que sobrou, encontrado o determinante dela e multiplicado pelo menos 1, Luca, que você pediu, elevado na I mais J, eu vou encontrar um número. O determinante sempre é um número sozinho. O determinante não pode ser uma matriz. É o determinante de uma matriz, mas o determinante é o número. Ao valor deste determinante parcial, vamos chamar assim, ele é um dos elementos da matriz de cofatores. E aonde que ele vai? Ele vai no elemento 1. Vamos fazer mais umas duas ainda. Da mesma maneira... Sim, Ian, pode perguntar. Mas essa fórmula em laranja ela só funciona para matriz 2×2, né? Essa fórmula em laranja nós estamos fazendo para uma matriz 3×3. Ela não, funciona... mas tipo, para tudo funciona? Para tudo. Ah, sim, ok. Tá, para 2×2, essa naquela decoreba lá, tal, de só muda o sinal, tal, né? Ah, sim, eu imaginei que era a mesma, mas... É a mesma, você tem razão, é a sim, mesma, sim. só que aqui ela está mais completa, mas é a mesma. Ah, entendi, obrigado. Imagina. Agora eu vou pegar... Estou gostando mais desse semestre, vocês estão participativos, que maravilha. Agora eu vou eliminar uma linha e uma coluna, e essa matriz que sobrou, tirado o determinante multiplicado por menos 1 elevado na I mais J, eu tenho esse segundo elemento, que é o elemento... que é o cofator 1, 2. Cada elemento desses tem o nome de cofator. O cofator 1, 2 está aqui. Vejam que eu tenho 9 cofatores numa matriz 3×3. Para calcular o determinante, eu só precisei desses 3 primeiros. Para calcular a matriz adjunta, eu preciso calcular os 9. Eu vou ser tão mais inteligente se para calcular o determinante eu escolher a linha que tiver mais zeros. Porque a linha que tem mais zeros, né, a gente já viu que esse elemento sendo zero, elimina tudo isso aqui, né? Não precisa nem calcular
cofator algum. Bom, vamos adiante, vamos calcular mais os dois cofatores. Não vamos calcular, obviamente, todos. Mas imagine, agora eu não estou calculando o determinante, eu tenho que calcular todos os cofatores, não tem jeito. Que eu queira calcular o cofator eliminando esta linha e esta coluna. Então, é 1, 1, 1, 0. Né? Este cofator é da segunda linha e terceira coluna. Então, vai ser menos 1. Vou escrever aqui. Cofator da segunda linha e terceira coluna é igual a menos 1 elevado na quinta. Vezes o determinante do que sobrou. Sobrou 1, 1, 1, 0. Esse cofator 2, 3 vai ser menos 1. Né? Menos 1 elevado à quinta é menos 1. 1 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Que vai dar 1. Né? Então, delta, o cofator 2, 3 é 1. O que nós temos aqui, o cofator 2, 3 é 1. Né? E 2, 3 está exatamente aqui. Não é porque esse número é 1 que aqui é 1. É por conta de toda a conta dos cofatores. Vamos fazer mais um cofator, para isso aqui ficar bem claro. Eu vou achar o cofator respectivo a este elemento. Este é o elemento da terceira linha e segunda coluna. Então, eu quero achar delta 3, 2, que é igual a menos 1 elevado à quinta, que vai dar menos 1, vezes o determinante de 1, 0, 0, 1. O determinante aqui vai dar 1, vezes menos 1, que dá menos 1. Então, o cofator desse elemento, respectivo a esse elemento, é menos 1, que está aqui. Calculando cada um dos cofatores, eu chego na matriz dos cofatores. Essa matriz, com esse tracinho em cima, é a matriz dos cofatores. Tá? Se eu fizer a transposta dessa matriz, ou seja, só trocar linha por coluna, eu tenho o que nós chamamos de matriz adjunta. A matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. E por que tudo isso é importante? Não estou entendendo, né? Até aqui não serve para nada mesmo. Né? Mas é importante para calcular a matriz inversa, porque existe uma regra que diz, e essa regra pode ser provada, que a matriz inversa é igual à matriz adjunta dividida pelo determinante. Então, eu sei que a matriz inversa de A é a matriz adjunta, essa daqui é adjunta, é só olhar para as duas que são iguais, dividida pelo determinante, ou vezes 1 sobre o determinante. Esse teste nós, obviamente, vamos fazer, nós não vamos aceitar isso assim. Vamos fazer esse teste, eu vou digitar essa matriz. Podemos usar o Excel. Um, 0, 0, 1, 1, 0, 2. Muito legal é centralizar tudo para ficar mais fácil. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Agora vamos copiar
ao que ele disse que era inversa, né? Eu vou escrever aqui 2 menos 2, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 1 e 1. E aqui na frente eu vou colocar 1/3, igual a 1 dividido por 3. Vou multiplicar este elemento, F4 para fixar, vezes, né, isso só dá certo no Office 365, ó, que maravilha, ó, já fez tudo. E agora eu vou fazer matriz ponto inverso, matriz ponto multiplicação. Vou multiplicar esta daqui por essa que é para ser inversa, vai ter que dar identidade. E não é que deu? Deu identidade com todas as casas depois da vírgula. De fato, esta daqui, ou esta daqui, que é a mesma coisa, é a inversa. Eu posso comprovar isso mais uma vez ainda, fazendo matriz ponto inverso. Veja que essas duas aqui são iguais. Se você tem preguiça de pensar, faz assim, ó, igual a este menos este. Daí você vai ver que deu a mesma coisa, né? Às vezes é legal esse tipo de boa preguiça. Ian, ficou claro isso aí? E você conseguiu linkar isso com aquela 2x2? Sim, sim, entendi. Muito obrigado. Ficou bem claro. Imagina. Luca, tranquilo? Por enquanto é tudo ok, professor. Beleza. Beatriz? Yasmin? Tudo certo, professor, até agora. Que bom, que bom. É um assunto que não é tão fácil. Professor, tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo bem. Professor, de onde que saiu os valores da determinante ali no primeiro cálculo que o senhor fez ali da menos 1, 1 mais 1, determinante de 1 e 0, 1 e 2. De onde que saiu esses valores? Saiu da própria matriz ali? Alô? 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 Alguém fez um curto-circuito aqui em casa, eu acho, ou você passou tanto conhecimento com a tua pergunta aqui que o Teams até reiniciou. Mas vamos lá de novo, meu amigo. Vamos lá, professor. No processo de cálculo ali, para calcular a matriz dos cofatores, o professor começou a fazer item por item dentro da matriz dos cofatores ali, mostrando os cálculos para a gente no PowerPoint do professor. Eu não entendi de onde que saiu os valores e que estava dentro da determinante ali que o professor estava fazendo, porque o senhor veio vários passozinhos de várias mini determinantes de 2x2 que eu consegui ver que eles vieram de dentro da matriz, mas eu não entendi qual o critério que o professor usou para poder selecionar esses valores ali. Entendi a tua dúvida, entendi. É fundamental essa tua dúvida aí. Já está aparecendo aí na tela, né? Uhum. Então, vamos lá. Vou apagar o que está aqui. Vamos dizer que eu vou calcular o cofator relativo a esse zero aqui, né? O meu critério é o seguinte: elimina toda a coluna e toda a linha que está esse zero. Então, eu estou calculando o cofator da linha 3 e da coluna 2. Ele é igual a menos 1 elevado na 5, que é 3 mais 2, vezes o determinante da matriz que sobrou. Qual que é a matriz que sobrou? 1, 0, 0 e 1. Perfeito, Ângelo. Perfeito, entendi. Beleza. Obrigado, professor. Imagina, obrigado pela pergunta também. Essas perguntas, todas as perguntas que vocês fazem, elas são fundamentais. Ô, professor, eu não sei se é o meu raciocínio, mas eu não tô conseguindo entender como os resultados dessas matrizes pequenas aqui estão dando negativo. Como eles estão dando negativos? Por Porque tem exemplo,
Tem Como é que alguns esse que aqui dão deu e tem menos uns que 2? eu não tô entendendo. E vai saber se o seu Ângelo não escorregou aí na hora de digitar, né? Por exemplo, essa aqui, podemos começar por essa aqui, Beatriz? Tranquilo, pode ser, professor. Tá. Primeiro que essa aqui é positivo mesmo, Beatriz. Ó, 0 vezes 0 dá 0, menos 1 dá positivo. Você está certa, eu errado. Então, vou colocar Beatriz, Ângelo. 1-0, Beatriz. Aqui vai dar 2. Né? 1 vezes 2, 2. Esse aqui vai dar negativo, ok. 1 para o Ângelo. Esse aqui deu negativo. Agora veio o desempate. 1 vezes 1, 1. E menos 1 na quinta, né? Dá menos 1. Então, eu ganhei. Beatriz, brincadeiras à parte, você conseguiu entender? Não sei se eu entendi direito, eu tô processando a informação ainda. Então, eu falei muito rápido. Então, deixa eu fazer de novo. Tá? Você tem alguma dificuldade nessa montagem aqui ou é só no cálculo? Não, é só no resultado ali final. Eu sei como é que faz, só que daí o resultado final tá travando na minha cabeça. Tá, então vamos fazer primeiro esse negativo aqui, ó. Tá? Quanto que é menos 1 elevado ao cubo? É menos 1. Menos 1. E qual que é esse determinante aqui? Vai dar menos 1 também. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Ah, tá. Aqui que você saiu da arrancada ganhando. Tá? Vamos Não, fazer... mas pera, ali os dois uns ali num determinante não daria positivo em vez de negativo? Jamais. É esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ah, tá. É Eu principal menos a secundária, né? Uhum. Acho que é ali que estava bugado o teu cérebro. Um pouco. Tá. Qualquer coisa, vamos seguindo. Mas acho que o principal foi... Vamos fazer mais um, Beatriz, para ter certeza? Vamos fazer esse de cá, ó. 1 vezes 2 dá 2. Esse aqui vai dar 0 por azar. Vamos fazer esse aqui. 0 menos 1. Só isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Esse está certo. Vamos fazer este daqui ainda, ó. Isso aqui vai ficar menos 1 elevado na quinta, dá negativo. 1 vezes 1 menos 0. Né? Dá esse valor aqui mesmo, por conta desse menos 1 aqui. E aqui vai ficar 1 positivo. Mas está tranquilo agora, né, Beatriz? Ah, sim, agora sim. Obrigada. Imagina. Vamos adiante. Vamos agora dar uma respirada, porque agora o assunto é fácil. Né? Então, dá para dar uma boa respirada. Né? Nós conhecemos de produtos notáveis isso aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que você fez, né? Fazendo A mais B, faz A vezes A, AB, BA, AB. Né? AB, BA, AB. Como BA igual a AB, a ordem dos fatores não altera o produto. Você pode fazer isso. Aí vem a pergunta, será que com matrizes, veja que estou representando por letras maiúsculas negritas, não itálico, então são matrizes. Será que com matrizes eu posso fazer isso também? Será que eu posso usar essa mesma fórmula aqui? Mas certo? na matriz a ordem altera o resultado, não? Tipo, a matriz A vezes B é diferente da matriz B vezes A, não? Exato. Então você já deu a resposta, né? Não posso. Não posso, eu tenho que fazer tudo isso aqui mesmo. Exatamente pelo que você disse. A vezes B é diferente de B vezes A em matriz. E para que serve a matriz? Bom, eu poderia dizer que serve para muita coisa. Vamos começar com aplicações simples, que são sistemas lineares. Aqui eu tenho um sisteminha, 2x mais y igual a 6, 3x menos y igual a 1. Eu posso representar ele na forma de matriz, assim, ó. Até aqui não é nenhuma novidade, 2, 3, 1 menos 1, que multiplica x e y, igual a 6 e 1. E agora eu consigo encontrar o x e o y
multiplicando pela inversa dos dois lados, porque aqui eu tenho um esquema assim, ó, matriz A vezes matriz X igual a matriz B. Vou colocar esse X com uma seta em cima para dizer que é um vetorzinho, né? O vetor X é X e Y. Como é que eu faço para resolver isso? Eu não posso passar a matriz A dividindo, não existe divisão de matriz. Então, eu vou usar a matriz inversa, por isso que eu aprendi matriz inversa. Eu multiplico todo o lado de cá por A na menos 1. Então, eu tenho que multiplicar todo o lado de lá e do mesmo lado por A na menos 1. A na menos 1 vezes A, some, dá a matriz identidade. Então, eu tenho que X é igual a A na menos 1 vezes B. Isso, em software, é extremamente utilizado. Podemos fazer isso no Excel, como podemos fazer isso em outro software também. Eu vou fazer questão de usar o Excel agora. Uma nova planilha. Vou colocar 2. Vou aumentar um pouquinho isso de tamanho, né? Ninguém merece ver isso tão pequenininho. 2, 3, 1, menos 1, 6, 1. Primeiro eu vou fazer essa matriz aqui inversa, depois eu vou multiplicar por aquela. Então, matriz ponto inverso. Essa é a matriz inversa. E se eu multiplicar a inversa por aquela, eu tenho o valor de xy. X igual a 1,4, y igual a 3,2. É o que eu vou conseguir ver nesse gráfico. Só vamos apagar o que está aqui na tela, senão eu não vou conseguir ver nada. Era 1,4, já me esqueci. 1,4 e 3,2. Tem cara... Não, aqui não é 3. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. 3,2 e 1,4. Tá. Como assim você achou esse cara ali? Bom, primeiro, que esta equação ela pode ser interpretada como uma equação de reta, onde y igual a 6 menos 2x. Esta é a equação y igual a 6 menos 2x. Como é que você sabe? Porque, por causa do menos 2x. Ela está inclinada para baixo. E esta outra, eu vou escrever y, passar o y para o lado de lá, vai ser 3x menos 1. Então, 3x é uma inclinação para cima, e só pode ser essa equação de reta aqui. E onde as duas compartilham do mesmo ponto xy, é onde eu tenho a solução desse sistema aqui. Bom, então, este vermelho é o sistema 1. Eu vou resolver o sistema 2 para verificar se é o verde ou é o azul pontilhado, o sistema 2. Isso não é difícil da gente fazer. Então, 2, 1 está igual, só que aqui é 3. Já está tudo pronto. 6, 3. 6, 3. E aqui é 9. Já reclamou? Ele está dizendo que 2, 1, 6 e 3 não tem inverso. 2, 1, 6 e 3 não tem inverso. Então, não é nenhum daqueles lá. Tá?
É fácil de ver que não tem inversa se você calcular o determinante, né? Vai ver que dá zero. Determinante. Quando o determinante é zero, não tem inversa. Bom, então vamos ao terceiro. 2, 1, 4 e 2. 4 e 2. Também não tem inversa. 2, 1, 4 e 2. O determinante também dá zero. Então, essas duas equações, elas estão representadas aqui nesse gráfico? A princípio, o cara diz, não, não pode, não estão. Tá? Vamos ver. Não vamos desistir tão fácil. Eu só estou, por enquanto, garantindo que não tem solução o sistema. Ou talvez tenham infinitas soluções, mas não tem uma única solução. Y igual a 3 menos 2x. Bom, essa equação de reta existe. Ela existe. E digo mais, quando x for igual a zero, y vale 3. Vamos encontrar x igual a zero aqui, ó. E vamos ver se achamos alguma dessas retas sendo igual a 3. Tem duas que valem 3. A azul e a azul pontilhada. Claro, porque essas duas são exatamente a mesma. A verde e a azul pontilhada. Então, vou pintar de verde essa última. Apesar dela ser igualzinha à azul. Né? Essas duas são a mesma equação, e que é essa reta aqui. Agora, se você olhar com um pouco mais de carinho, e você multiplicar a primeira equação por 3, toda ela por 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Você vai ver que essa equação aqui é exatamente igual à primeira. Então, ambas são representadas por essa reta aqui. Eu tenho infinitas soluções. Eu tenho infinitas soluções, porque elas se cruzam o tempo todo. Infinitas soluções mesmo. Desde que eu respeite a reta. Tem infinitas soluções. E essa outra aqui, eu vou dar uma verificada o que acontece. Parece que é multiplicar por 2 aqui e aqui, mas aqui não. Então, na verdade, vamos ver o que acontece. Y igual a 3 menos 2x, que nós já sabíamos. E essa aqui vai ser y igual a 4 menos 4x dividido por 2. Então, esta primeira é esta equação aqui. E esta segunda é esta equação aqui. Vejam que ambas têm o coeficiente negativo. Isso aqui vai ficar 2 menos 2x. Quando x igual a 0, y vale 2. É só acompanhar. X igual a 0. Ela não está nem representando. Não é essa última aqui, não, porque essa já era. Nós vamos ter que fazer essas equações aqui. Eu acho que esse gráfico ali acabou por ficar um pouco confuso demais.
Eu vou fazer eles aqui. O primeiro vai ser y igual a 3 menos 2x. 3 menos 2 vezes x. E o segundo vai ser o que eu tenho aqui embaixo, que é 2 menos 2x. 2 menos 2 vezes x. Vejam que eu tenho retas paralelas. É impossível encontrar essa solução. Agora eu vou fazer outro gráfico, que é o segundo. Copiei e colei, mas vou mudar agora aqui os valores. O primeiro vai ser 3 menos 2x. E o segundo também. É a mesma equação. Vou colocar ele aqui, simplesmente vai ficar um coincidente com o outro, né? Um em cima do outro, tendo infinitas soluções. Ele é possível, mas ele é indeterminado. E o primeiro, que a primeira equação é a mesma, 6 menos 2x. E a segunda equação é y igual a 3x menos 1. Esse sim é possível e determinado porque tem solução única. Nós podemos escrever todos os sistemas em forma de matriz, tranquilamente. Os sistemas podem ser 3D também, né? Aqui eu tenho a intersecção de 3 planos. Agora, eu posso ter sistemas inconsistentes, que não têm uma solução única, ou tem várias, ou não tem nenhuma. Nesse caso aqui não tem nenhuma. Nesse caso, tem infinitas, tanto nesse quanto nesse são infinitas soluções. Bom, vamos a uma pequena aplicação. A figura mostra o braço de um robô industrial simplificado. O robô consiste de 2 braços. Esse braço aqui e esse braço aqui, que podem ser rotacionados independentemente, através de ângulos alfa e beta. Então, eu rotaciono esse aqui com alfa e esse aqui com beta. O desenho está aqui embaixo, o simplificado. E aí pede-se, qual que é o comprimento que eu devo construir esses braços, para que ele chegue num determinado ponto XY. Eu quero dar um ponto fixo ali, XY. Qual que é o comprimento que esses braços têm? Bom, então eu vou fazer o seguinte, se eu quero chegar em XY, eu vou passar tudo para coordenada retangular. Esse ladinho aqui vale L1 cosseno de alfa. Esse lado aqui vale L2 cosseno de beta. De forma que o x vai valer a soma desses dois, L1 cosseno de alfa mais L2 cosseno de beta. O y é só fazer esse ladinho aqui, mais esse lado aqui. Então, o y vai ser L1 seno de alfa. E esse aqui vai ser L2 seno de beta. Triângulo retângulo aqui, tranquilíssimo de fazer isso. E isto daqui nós vamos colocar na forma de matriz. Por quê? Porque o meu objetivo é descobrir L1 e L2. Se não fosse na forma de matriz, eu estava mal pago. Então, eu coloco isso na forma de matriz e descubro L1 e L2 com facilidade. Eu apenas multiplico do lado de cá pela inversa, do lado de lá pela inversa. A inversa daqui corta K, fica inversa vezes XY, que é o que está colocado aqui. A matriz inversa, ela
pode ser calculada, né, Ian, segundo aquela tua técnica da adjunta, por que não? 1 sobre o determinante. Qual que é o determinante? Cosseno de A, seno de B. Seno de A, cosseno de B. Tá? Então, Menos, no lugar... né? Oi? Menos ele, no caso. Menos. Então, eu até vou ver se esse meu software mágico aqui acha essa... Se ele simplifica, tá? Senão, vou ter que ir para a internet e descobrir essa simplificação. Ou senão, eu faria o que ia deixar indicado mesmo. Cosseno de A, seno de beta. Menos seno de A, cosseno de beta. Vamos tentar colocar aqui um simplify. MATLAB também tem esses comandos. Seno de beta menos alfa. Então, de fato, isso aqui é o determinante com uma identidade trigonométrica. Agora, esses elementos aqui que eu estou na dúvida. Né? Então, eu vou pegar essa matriz aqui e vou achar a matriz dos cofatores. Elimina uma linha e uma coluna. O quanto que é o cofator 1, 1? Ele é menos 1 elevado na 2, vezes o determinante da matriz que sobrou. Sobrou o quê? Seno de beta. O determinante de seno de beta é seno de beta. Que bom, né? Matriz 2 por 2 é mais fácil. Então, o delta 1, 1 é seno de beta. Vamos achar o delta 1, 2. Só vou ter que apagar aqui, porque senão vai virar uma bagunça, né? Então, delta 1, 2 é igual a menos 1 elevado ao cubo vezes o determinante da matriz que sobrou, que é seno de alfa. Vai ficar menos seno de alfa. Agora, eu tenho que continuar com isso aí, né? Fazer os outros cofatores. Vou eliminar este e este. Daí eu tenho o cofator 2, 1. Que é igual a menos 1 elevado ao cubo, vezes o determinante do que sobrou, que é cosseno de beta. Isso aqui vai dar menos cosseno de beta. Finalmente, o último. Que é o cofator 2, 2, que vai ser menos 1 elevado na quarta, vezes a matriz do que sobrou, que é cosseno de alfa. Bom, agora a matriz dos cofatores, vou tentar pegar uma corzinha própria, vou desenhar ela bem pequenininha aqui, a matriz dos cofatores, chamada de delta, é igual a seno de beta menos o seno de alfa, cosseno de beta, menos, agora, ali é menos o cosseno de beta, né? Veja aqui que eu... E o cosseno de alfa. Agora eu vou fazer a transposta da matriz dos cofatores. É só trocar esses dois, ó. Então, olha aqui, ó, seno de beta
seno de beta. Cosseno de alfa, cosseno de alfa. Transponho menos cosseno de beta, está transposto. Transponho esse cara aqui, está transposto 1 sobre o determinante. Já usando já aquela adjunta, nós já conseguimos determinar a matriz inversa. Consequentemente, conseguimos determinar o tamanho que devemos fabricar os braços do robô para que nesse ângulo alfa e beta ele chegue nesse ponto padrão x e y. Eu acho que esse exemplo foi bem legal para entender a aplicação de matrizes em sistemas lineares e como também a aplicação da matriz inversa, não acharam? O que você achou, Nicolas? Vou fazer uma sessão espírita. Nicolas, se você está me ouvindo, mande algum sinal. Ah, achou. Achou. Legal. Todos sintam-se à vontade para falar também, né? Nem todo mundo se sente à vontade. Interessante também, o professor, ali onde estava o L e o L2, tem em computação, tu pode fazer para alocação de documento, né? Passar de um para o outro também, tipo no Linux. Tu faz matriz para criar pastas, né? É interessante. Você trabalha com Linux? Não. Eu sei um pouquinho só. Eu só tô dando exemplo só. Uhum. O Linux o cara tem que entender para fazer muita coisa ali. O conceito é bonito, mas na prática não é tão fácil, né? Mas quem faz engenharia eu não duvido nada, né? É a nós que se alguém vai usar é esse tipo de usuário, né? Existe uma integral que não tem como calcular na mão. E muito usado em estatística, que é na menos x quadrado. Não tem nada que derivado de e na menos x quadrado. Eu vou colocar aqui, ó. Integral. Vocês vão ver o que vai aparecer. Vai aparecer um ERF aqui, ó. E elevado a menos x. Ou só na x ao quadrado já não vai. Não acha? Ó. Vou colocar positivo para ver se ele acha alguma coisa. Também. Daí vira até número complexo. Ó. Muito louco, né? Mas quando é menos, pelo menos não é complexo. E a definição de ERF é esse E na menos x quadrado. Então não ajuda nada. Como é que o cidadão vai fazer a integral de E na menos x quadrado se não tem antiderivada para isso? Bom, ele pode calcular eventualmente a área debaixo dessa curva. Ele pode achar o polinômio que passa por esses pontos. Então, que tal, se eu tenho aqui E na menos x quadrado, eu desenhei E na menos x quadrado de menos, aliás, eu desenhei E na menos x quadrado de 0 até 2, que é esse azulzinho clarinho, tá? Essa é a área debaixo de E na menos x quadrado. Esse amarelinho meio bege é um polinômio. Tá? Eu joguei aqui os valores de x igual a 0. Olhando para cá, né, eu fiz 4 pontos, então 0,70, tem cara de ser um 0,75, alguma coisa aqui, o 0,66. Eu vou fazer isso no Excel, 4 pontos, e vou ver o que dá. Fala. Professor, rapidão. Essa área da integral, ela tem alguma coisa a ver daí com o determinante da matriz? Não? Nada. Não tem nada a ver. Então, aqui eu vou colocar 0. Eu faria meio, 1, 1,5 e 4. Né? Eu só não sei quantos pontos. Aqui eu tenho quantos pontos? 1, 2, 3. Aqui eu tenho 5. Tá.
Então, o 4 tem que estar aqui. O problema meu agora é descobrir o delta, né? Bom, eu tenho 1. Ó, daqui para cá é 1, 2, 3. Então, o delta me parece ser de 4/3, igual a 4 dividido por 3. Isso aí mesmo. Igual a esse mais este aqui. Uhum. Tá, então foi isso que eu usei. Não, não foi isso que eu usei, ó. 0,66, 1,33. Ah, é que vai até 2, não até 4. Ah, bom. Então, o delta vai ser de 2/3. Ah, agora sim, ó. Ó, 0,5, 0,66 e 1,33. Agora está ok. Tá? Eu vou descobrir quanto que vale o E na menos x quadrado. Não a integral, só o E. Igual a ESP de menos... Aqui é perigoso, porque veja que ele vai considerar sempre positivo. Por isso que eu tive que colocar esse menos ali fora. X com o parênteses assim. Senão o abençoadinho ele pensa que é positivo. O Excel faz dessas. Isso está certo, porque conforme x aumenta, cai o E. Se eu for fazer o gráfico aqui, só para dar uma espiada, que sempre é bom. Aqui está o gráfico de E na menos x quadrado, né? Ele vai diminuindo. Poderia fazer com muito mais pontos, né? Mas meu objetivo não é esse. O meu objetivo seria justo achar o polinômio que passe por esses pontos. É só ter o ponto. Eu não quero E na menos x quadrado, eu quero uma função parecida. Daí eu adiciono uma linha de tendência, claro que não vou adicionar uma reta. Eu vou escolher aqui um polinômio. E como eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, ele pode ser até de ordem 3. Então, 1. Não, ordem 4 não faz sentido. Ele pode ser até de ordem 3 no máximo. Tá? E ele exibe a equação aqui no gráfico. Está aqui a equação. Claro que a gente não vai querer essa molezinha aqui, a gente só vai copiar, né, para ver se a gente chega nesse mesmo valor certo. Né? Muito bem. E como é que eu chego nessa equação? Se o polinômio é de grau 3, né, eu vou dizer que E na menos x quadrado vai ser igual a P de x, que vai ser A3x na 3 mais A2x na 2 mais A1x na 1 mais A0. Tá? Esse é um polinômio de grau 3. Eu calculei x e y. Eu calculei x e y aqui, ó. X e y para o E na menos x quadrado. Vou colocar aqui, ó. E elevado na menos x quadrado. Tá? Eu calculei. Agora, eu quero encontrar o polinômio equivalente, que passe pelos mesmos pontos. E esse polinômio é o que eu falei, é A3, x na 3, aquela coisa errada. Então, se o polinômio é A3, x na 3, mais A2, x na 2, mais A1, x na 1, mais A0, eu vou fazer o seguinte, esse valor aqui, 1, vai ser igual a A3 vezes 0 ao cubo, mais A2 vezes 0 ao quadrado, mais A1 vezes 0, mais A0. Depois, esse valor 0,64 vai ser A3 vezes 0,66 ao cubo, mais A2 vezes 0,66 ao quadrado, mais A1 vezes 0,66 mais A0. Acho que vocês já entenderam, né? Agora, esse 0,17
ele vai ser igual a 3 vezes 1,33 ao cubo mais A2 vezes 1,33 ao quadrado mais A1 vezes 1,33 mais A0. Eu estou montando o sistema linear. Isso eu vou fazer no Excel, porque ninguém é de ferro, né? Eu vou montar o sistema desta forma. Aqui eu vou colocar os valores de y, né? Aqui são os valores de y. E aqui nessa matriz eu vou colocar os valores de x multiplicados por A3, A2, A1 e A0. Aqui eu vou colocar 0 ao cubo, 0 ao quadrado, 0 na 1 e 1. Né? Depois aqui eu vou colocar 0,66 ao cubo, 0,66 ao quadrado, 0,66 e 1. Né? 0,17 ao cubo, 0,17, 1,33. 1,33 ao quadrado, 1,33 e 1. Né? E, finalmente, eu ainda não fiz a última linha. Vamos fazer isso, então. Vamos fazer isso no capricho aqui. Vou copiar esses aqui para uma nova planilha. Esses aqui eu não queria ter copiado. Então, esse eu vou elevar ao cubo, esse na segunda, esse na primeira e esse na 0. Esses números eu vou deixar eles bem pequenininhos, porque eles só vão servir de algum auxílio para nós, tá? Então, eu vou mudar eles de cor. Igual a este x, eu não quero que mude a coluna, elevado ao cubo, este cubo aqui de cima. E eu não quero, esse eu não quero que mude a linha. Claro que 0 ao cubo, né? Percebo que agora já deu certo até para os outros x, né? A única coisa que não deu certo aqui foi para esse 0 elevado na 0, mas aqui a gente coloca 1 na marra, tá? Esse último você pode colocar sempre 1 na marra, porque essa matriz aqui, ela vai multiplicar a matriz A3, A2, A1 e A0. Essa matriz multiplica essa matriz, né? E que vai ser igual a essa matriz aqui. E para eu achar A3, A2, A1 e A0, eu simplesmente vou multiplicar essa inversa por aquela. Daí eu acho a inversa lá pela adjunta, né? Fazer primeiro a multiplicação. Matriz ponto mult. Olha a marafunda que eu estou fazendo aqui tudo de uma vez. Eu não aconselho a fazer isso tudo de uma vez. A inversa dessa, fecha, multiplicada, agora eu estou dentro do matriz.mult, por essa daqui. Agora eu encontrei os coeficientes do polinômio. De A3 até A0. Vou empurrar tudo isso aqui um pouquinho mais para cima. E eu posso calculá-los. Vou colocar em vermelhinho aqui. Então, o polinômio equivalente a n menos x quadrado, então n menos x quadrado ficou igual, aproximadamente igual a 0,24x ao cubo menos 0,61
x² menos 0,23x mais 1. Ora, meus caros, eu não sei a integral de e na menos x² x de 0 até 2, mas eu sei que ela é aproximadamente igual a uma integral que eu posso calcular com facilidade, que é a integral de 0,24x³ menos 0,61x² menos 0,23x mais 1 dx de 0 até 2. Essa integral eu sei calcular, porque é a integral de um polinômio. Fica bastante fácil. Daí, calcular a integral de polinômio depois é tranquilo. A próxima aula, nós vamos entrar com uma aplicação aqui. Isso aqui já caiu bastante em prova até, né? A aplicação de um sisteminha linear. Tá? Aplicada ao trânsito. Quem sabe é isso que está faltando um pouquinho nas prefeituras também. Alguma pergunta da aula de hoje? Como é que foi o entendimento? Né? Hoje o objetivo foi aprender o que é um cofator, matriz de cofator, matriz inversa e aplicação de matrizes em sistemas lineares. Gustavo, Luca, Beatriz, Guilherme e Ian, como é que foi? Tranquilo? Comparado com cálculo 1, ficou super claro. Depois de cálculo 1, tudo fica fácil. Concordo plenamente. Não quero desanimar vocês, mas em cálculo 2 o bagulho anda um pouquinho pior. Mas ficou bem entendido aqui, ô Angela. Daqui pra frente só pra baixo. Tá tudo certo. Vai tranquilo. A gente passou em cálculo 1. De resto, a gente se vira. Vamos preparar, deixar o choro pro final do semestre. Mas tá legal. Você vai pedir para resolver esse exercício aí para entregar ou você vai explicar para a gente as condicionais lá, o professor Ângelo? Eu vou explicar esse exercício, né? Eu vou explicar a resolução dele por cima e aí eu gostaria que vocês resolvessem ele no detalhe. A explicação sempre é por cima, né? Porque no detalhe é só quando o cidadão faz mesmo. Ok. Então tá bom, meus caros. Um abração. Qualquer coisa, vocês façam contato, né? A gente está à disposição. Imagino que é mais fácil fazer contato agora, né? Apesar da distância, do que antes, que a gente sempre está conectado. Um abração. Até mais. Professor. Oi, Beatriz. Eu só tenho uma dúvida no exercício lá do quiz que você mandou a gente fazer no Moodle. Tá. Então, só vou parar a gravação aqui um pouquinho. Ou não, né? Não vou parar. Deixa eu, às vezes é bom. Eu vou abrir aqui o Moodle. Será que eu não estou com ele aberto? Não. Álgebra linear. Eu coloquei mais alguns vídeos aqui que eu achei legais, né? Deixa eu ver. Esse primeiro exercício, ele muda a ordem, provavelmente, tá, Beatriz? Então, não é esse, né? Não pode. Esse eu duvido que está com dúvida. Não, é só que eu fiquei uma dúvida, que naquele primeiro ele mesmo, que eu só não sei se, tipo, pra mim eu vi todos fazer um sentido, e aí na minha cabeça eu fiquei confusa com o que ele queria. Tipo, como que é Quem sabe eu digitei também errado. Vamos lá. Por que PR... Como... Está escrito uma coisa, eu leio outra. Como está PR relacionado com PQ e QR? Bom, PR é PQ mais QR. Sim. PR, PQ mais QR. Só que daí os outros tudo faz sentido, entendeu? Eu não sabia se eu podia manter, tinha que marcar tudo, ou só o PR, que era o que ele pediu, entendeu? Minha amiga, o que está escrito aqui? Sim, mas aí tipo, o negócio foi a pergunta, que ela pediu só o PR, entendeu? Aí. Não, escolha uma ou mais. É só isso mesmo. Quando aparece isso aqui, você pode selecionar mais. Eu não sei se estão todas certas também, né? Vamos pegar pelo menos uma aqui. Sim. QR é igual a PQ mais... Peraí. PR igual a PQ mais QR. Não, é a primeira. QR igual a PR
Mas, não. A primeira está errada, é menos. A primeira é QR igual a PR mais PQ. Essa aqui não pode ser a soma dessas duas. Nem a pau, é só pegar essa azul e colocar lá, ele vem parar aqui, ó. Não entendeu? Vamos copiar aqui. Não sei se minha cabeça tem muito as coisas, às vezes, elas parecem fáceis e elas são... Pelo jeito, eu vou ter que dar um print screen para copiar ali, só um pouquinho. Copiar imagens. Se não der certo... Então vamos no print screen, né? Eu vou pegar aqui um novo. Pronto. Aqui é o seguinte. Será que ele aceita um zoomzinho aqui? Não aceita, mas acho que você está vendo. Se eu fizer PQ mais PR, seria como se eu colocasse o PR para o lado de cá, ó. Essa soma ia dar aqui longe, ó. Não pode ser essa aqui. Ficou claro agora? Uhum. Agora eu poderia fazer o seguinte, ó. PR menos PQ, daí seria uma coisa aqui, ó. Meu Deus. Só um pouquinho. PR menos PQ. Daí daria isso aqui, ó. PR menos PQ, tá? Daí dá isso aqui, que é o próprio QR. Ficou mais fácil agora, né, Beatriz? Sim. Ou não? Ficou. Eu explico de novo? Vale a pena, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? O cara pergunta e já diz que ficou mais fácil, daí, claro, o aluno vai ficar com vergonha de dizer que não tá, né? Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer agora PR menos PQ, tá? Primeiro, PQ, então menos PQ, esse é o contrário, você concorda comigo até aqui, né? Agora, esse menos PQ, eu vou colocar aqui, ó, o mesmo valor. Eu só vou tirar esse vetor daqui e transladar ele para lá. Então, aqui eu tenho PR. Né? E eu tenho aqui menos PQ. A soma deste, né? Então, eu estou fazendo PR mais PQ negativo, né? PR mais PQ negativo dá esse cara aqui. E esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Aí sim. Se não está bem claro, eu vou explicar outra coisa antes. Não, eu consegui entender. Viu? Para mim ficou mais claro. Uhum. Vou voltar no primeiro aqui. Tá? Só para clarear bem. Como é que eu sei que PR é a soma desses dois? Porque eu coloco o começo de uma seta no final da outra. Agora, se eu for fazer PR menos PQ, eu tenho que desenhar PR. Agora, PQ negativo está ao contrário. Né? Daí eu tenho que desenhar ele assim. Somo os dois e tenho o resultado. Né? Isso aqui é PR menos PQ. Espero que tenha clareado um pouquinho. Sim. É importantíssimo. Sim, isso aqui, ó, Física 1 vai usar um monte isso. Vocês já
Fizeram Física 1? Estão fazendo? Tô fazendo agora, né? A gente acabou de passar em cálculo 1. Ah, bom. Então estuda vetor. O primeiro capítulo é vetores. Estuda que vale a pena. Uhum. Ângelo. Sim. Tu poderia explicar aquela que fala sobre espaço vetorial, que tipo, W é um subconjunto do Fzão ali? Eu acho que eu ainda nem passei essa matéria, eu só me empolguei a colocar essa questão. Vamos ver aqui. Ô, professor, eu posso me meter um instantinho? Claro. Ô, Bia, vai ficar mais fácil para tu entender o que o Ângelo fez ali quando você aprender teoria dos eixos paralelos lá em Física 1, tá? Tá bom, vou dar uma bisoiada depois. Achei o conjunto das funções f e t chamando... Quem é que me perguntou isso aqui? Letícia? Isso. Letícia, esquece por enquanto essa questão 7, tá? Deixa para quando eu fui fazer um questionário, assim, meio me empolguei fazendo, e esse aqui não vale nota no sentido de tirar nota, né? Ele vale nota no sentido só de participação. Essa questão 7, só quando nós começarmos a aprender espaços vetoriais. Antes disso, não tem como. Tá? Ok, Então, muito obrigada. vai começar, imagina, eu que agradeço a pergunta, eu estou vendo que vocês estão bastante, não é interessados a palavra. Interativos. Isso mesmo, e correndo atrás da máquina, não estou de brincadeira. Tá? Mais alguma coisa? Professor. Uma cópia da P1, por favor, se o senhor vai passar. Você quer uma cópia da P1? Engraçado. Uma boa, hein? Eu apoio. Eu coloco lá, eu vou colocar no Moodle, então, todas essas provas antigas. Pode deixar. Professor. Perfeito, agradeço. Tawane? Então, assim, quando a gente estava em cálculo 1, o professor passou um canal no YouTube pra gente ver a aula, que era do Grins. Pra álgebra, a senhora indica algum canal? Sim, eu já coloquei no Moodle. Né? Deixa eu pegar aqui a álgebra. Eu não vou indicar um canal, mas eu já indiquei pelo menos 2 videozinhos aqui para vocês. Provavelmente o canal inteiro seja bom, mas eu não conheço o canal, eu só achei esses 2 vídeos bons. Tá, obrigada. De nada. E o próprio canal do Grings deve ter muita coisa de álgebra linear também. Ok. Valeu. A gente vai usar algum livro para álgebra linear, igual o cálculo 1? Sim, o livro do Alfredo Steinbrück, que eu também vou deixar para download no Moodle, tá? Tá, vou aguardar no Moodle então. Uhum. Professor, tem um site que eu costumo usar, né? Você pode indicar pro pessoal. Se chama Khan Academy. Acho que algumas pessoas conhecem. Eu uso ele, é muito bom. Então, se puder indicar pra galera que não conhece, né? É muito bom. Tem vídeos e tem exercícios lá para você ele faz pelo menos ter uma noção básica. Tem as videoaula e aí eu acho que quando acaba tem os exercícios que você pode fazer também para treinar o que você aprendeu aí. Se você não aprendeu, ele te revisa contigo, acho que ele passa mais alguns vídeos para você ver. Uns vídeos extras. É muito bom. Isso Que tem legal. para tudo. Cálculo 1, Todas as matérias. todas as matérias. Você pode pensar, tem lá. E já tem em português também? Sim, em português, tem até computação. Só não sei legal. em que parte, mas eu sei que tem. Uhum. Não, eu vou colocar lá o Khan Academy, já está anotado aqui, pode deixar. Certo. Valeu, professor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado a vocês, hein? Professor. Tchau, tchau. Até mais.